Temos aqui nesse vídeo a resolução do nosso desafio 1, certo? Então, um desafio que foi que nós tivemos? Nós tivemos a questão do mapeamento de biologia do Enem 2021, primeira aplicação, certo? E aqui foi separado de acordo com a ordem do caderno amarelo, tudo bem? E aqui também foi uma organização pelo assunto, pelo primeiro, segundo, terceiro ano. Então, a prova do Enem para esse ano, ela teve um foco maior. Duas questões do primeiro, né? 7 do segundo e 6 do terceiro. Então a gente percebe que teve uma abordagem maior questões do segundo ano. E eu queria que vocês fizessem uma rápida observação ao notarem esses assuntos. O que seriam esses assuntos propriamente dito? Por exemplo, quando a gente fala em metabolismo energético ou bioenergético, a gente está falando sobre fermentação, respiração aeróbica. A gente pode falar também sobre fotossíntese, certo? Ao falar sobre grupos vegetais, a gente está falando sobre briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, entender características gerais de cada um dos grupos, o que diferencia uma da outra. Vírus e vírus e viroses, falar sobre características gerais dos vírus, mais as doenças causadas pelos vírus, certo? E aqui eu queria destacar as arboviroses, tudo bem? Quando a gente olha para arbovirose, o que é que você lembra? Quais são algumas dessas doenças? Tá bom? Tenta sempre lembrar sobre isso. Fisiologia vegetal. O que é que você pode lembrar? De fisiologia vegetal, você lembra que as plantas, elas possuem raízes. E em suas raízes, elas absorvem o quê? Água e sais minerais. Após absorver água e sais minerais, eles vão ser conduzidos, o que a gente chama de seiva bruta. Como acontece essa condução? E eles produzem em regiões produtoras o que a gente chama de seiva elaborada. Essa seiva elaborada tem um mecanismo descendente. Como é que ele desce? Como é que isso acontece? Certo? Uma outra coisa importante de observar é em relação às trocas gasosas, envolvendo os estômatos. Como é que isso acontece? Está dentro de fisiologia vegetal e é importante, tá bom? Para essa prova do Enem. Algo interessante também de saber, associado à fisiologia vegetais, seriam os hormônios vegetais. Então lembra da auxina, giberelina e por aí vai, certinho? Terceiro ano aqui coloca alguns conceitos básicos de genéticas e é nesses conceitos que a gente vai começar a se aprofundar para o desafio do Enem e da UNIT. O que é que eu coloquei como objetivo? O objetivo 1, mapear o assunto. Esse assunto está dentro de genética, geralmente visto como assunto do terceiro ano ou para alguns lugares no segundo ano. E que parte de genética? A parte de leis de Mendel, primeira lei de Mendel. Tudo bem? Eu não vou ler a questão para a gente economizar o tempo, mas a questão vai falar, por exemplo, sobre pais que são portadores, progenitores portadores, e que existe uma chance em 4 de seu bebê nascer com a doença, com o que a gente está estudando, a característica estudada. Ele pergunta qual é o tipo de doença. Seria uma doença de caráter o quê? Recessivo. Então, nós estamos resolvendo a questão, desafio 2, caráter recessivo. E qual é a nota de aprendizado da questão? É lembrar que, por exemplo, na primeira lei de Mendel, a gente estuda ervilhas, que eu posso chamar de azão e azinho, que inicialmente a gente chama que essas ervilhas são puras, certo? Elas só vão ter a mesma letra, A e azinho, só que elas vão cruzar entre si e vão gerar algo que é letras diferentes, então não mais puras. E ao ter um processo que a gente chama de fecundação, a gente pode observar um comportamento de ter filhos azão, e azinho. Bom, o que o caso que falou na questão é de ter 1 em 4. Uma de 4 seria ser azinho. Isso seria uma característica que a gente chama de recessiva, porque ela só se expressa quando apresenta o outro A igualzinho a ela, azinho. Se tiver um azinho, mas do outro lado tiver um azão, já era. Seria uma característica dominante, porque bastava uma letrinha. Tudo bem?
Continuando agora para o próximo questão, que é a questão de número 65, a questão da UNITA, ele também vai abordar a ideia do Mendel e as suas leis de Mendel. Então é o mesmo assunto, genética, parte primeira lei de Mendel, e a resolução da questão a gente fica com a letra A, a gente tem que entender o que seria a ervilha, certo? A ervilha que o Mendel estudou. A gente pode dizer que a ervilha vai ter um nome científico de Pisum sativum, certo? E ela é uma ervilha assim, do tipo angiosperma, de caráter eudicotiledôneo. Então, com isso, nosso melhor gabarito é a letra A. E por que ela é eucotiledôneo? É porque ela tem dois cotilédones. Dois. E o que seriam os cotilédones? Seriam folhas que vão surgir primeiro antes de surgirem os embriões. Então são folhas que vão surgir para depois surgirem os embriões. O embrião. Tudo bem? Lembrando também que uma característica de ser eucotiledônia quando a gente observa suas partes florais. Partes florais, suas pétalas. Quando a gente desenha, por exemplo, ó, eu tenho que colocar ou 4 ou 5 pétalas ou seus múltiplos. Entende? São características das eucotiledôneas, tá bom? Uma outra característica é que a gente vai perceber que seus feixes vasculares, eles são em anéis. Como assim, Will? Feixes vasculares em anéis. Se eu pego a plantinha aqui e eu faço um corte desse jeito, quando eu observo o que está aqui dentro, eu vou observar um desenho feito em anel, certo? Eu vou observar características em anéis que me descrevem o xilema e o floema, que são vasos condutores, tá bom? E para finalizar, uma característica muito importante é o fato delas terem raízes pivotantes. O que é raízes pivotantes? É quando a gente observa as raízes, a gente detecta uma raiz principal mais grossa e outras raízes mais finas associadas a ela. Tudo bem? Algo que fala sobre na letra B, C e D está totalmente errado. Mendel não tem nenhuma relação com Darwin, nem estudo do DNA. E ele fala sobre, na letra D, apresentava a segregação dependente, é uma segregação independente, certo? Na letra E ele fala que o ciclo de vida curto das ervilhas, bem como o grande número de descendentes em cada geração, comprometeram ou não. Eles não comprometeram, pelo sinal por contrário. Mendel escolheu as ervilhas, e essa ervilha do tipo Pisum sativum, pelo caráter dela ser possui poder de autofecundação. 2, ela tem um ciclo longo ou curto, um ciclo curto, certo? Então ela era rápida de se produzir e ter os resultados. Ela tem uma facilidade em ser cultivada, então era cultivadas de modo fácil. E para finalizar, ela tinha um alto número de descendentes. Tinha uma alta prole. Tudo bem? É isso. Finalizamos o nosso desafio da semana passada aqui com essa resolução.